tarde, terça-feira no ar, mais uns donos da bola. Eu sou o Bernardo Baitelli, ao meu lado, Larissa Moraes. Tudo bem, Lari? Boa tarde. Boa tarde para você, Ber. Boa tarde para você que já está também ligadinho no nosso programa, seja em casa, no trabalho, na hora do almoço, acompanhando pela TV ou pelo YouTube, no nosso portal também, bandvale.com. Fica sempre muito bem atualizado com as notícias do esporte nacional, regional, internacional, e a gente conta sempre com a sua participação, né, Ber? Tudo que tem direito e você manda nesse programa, assim como a sua mensagem. No 99716-8014, pode mandar a sua crítica, sua opinião. Taubaté, São José, Mantiqueira, Joseense, vôlei, basquete, tudo que tem direito que a gente vai mostrar hoje no nosso programa. Um combo para hoje. E olha, nós sabemos que a fase do Taubaté, é claro que até o último fim de semana era a melhor possível. Perfeito. Um 2-0 contra o Primavera, em casa não estava assim tão no script dos taubatianos. Mas nós separamos aqui um compilado, os melhores momentos do Burrão na Série A2. Apesar da situação crítica na semifinal da Série A2, após largar perdendo em casa por 2-0 frente ao Primavera, o Esporte Clube Taubaté não chegou tão longe por acaso. O time comandado por Alberto Félix viveu grandes momentos durante a competição. E se o jogo de volta será longe do Joaquinzão, nada melhor do que se inspirar na primeira vitória fora de casa do Burro na Série A2. Foi na terceira rodada frente ao Santo André, no pior momento do clube na competição, vindo de um sonoro 3-0 para o São José no Clássico do Vale. Mas o Taubaté foi resiliente, com um belo gol de Miguel. Venceu o adversário por 1-0 e começou uma arrancada na competição. A vitória embalou os taubatianos, que venceram o jogo seguinte frente ao Votuporanguense com mais um gol de Miguel e Venuto. Mostrando a força defensiva, mais um jogo sem a defesa ser vazada e com vitória. Dessa vez frente ao São Bento, com gol no melhor estilo tacada de sinuca. Com ele, o lateral Ailton, mostrando que o campeonato do Taubaté não seria de luta contra o rebaixamento, mas sim por briga pelo acesso. E um dos principais momentos do Burro da Central foi a vitória frente ao Capivariano. O adversário vinha de uma goleada por 5-0 frente ao São Bento e tinha um dos principais times da competição. Mas com a atuação de gala de Gutierrez, os taubatianos venceram e convenceram no Joaquinzão. Frente ao Rio Claro, a famosa resiliência. Após sair perdendo, o Burrão mostrou força e com gols de Matheus Batista e Lucas Venuto, derrotou o rival num jogo difícil. E logo na partida seguinte, uma vitória maiúscula, mais uma vez de virada, dessa vez fora de casa. O Grêmio Prudente abriu o placar com o Wallace, só que Alisson empatou e depois Matheus fez esse gol contra que deu a vitória ao Taubaté. Mas se existe uma partida para o torcedor do Burrão se apegar, usar como exemplo e esperança, é a da última rodada da primeira fase, no confronto contra o 15 de Piracicaba. Em uma atuação impecável, o Taubaté, mesmo jogando longe de casa, venceu por 3-1. Esse placar levaria o jogo da semifinal para as penalidades máximas lá em Indaiatuba. Quem sabe o raio não caia novamente no mesmo lugar, né não? Mas o ápice da campanha do time de Alberto Félix, sem dúvida alguma, foi o Clássico do Vale nas quartas. Não pelo futebol jogado, mas pelo peso de eliminar o maior rival no primeiro duelo de mata-mata da história dos dois clubes. Com 0-0 no Martins e a vitória por 1-0 no Joaquinzão, com gol de Gutierrez, o Joaquinzão lotado presenciou um momento histórico, com direito até a pênalti defendido por Douglas Baldini. Assim como Alberto Félix já repetiu algumas vezes ao longo da temporada, o Taubaté é o time da resiliência. Se a ordem é lutar, o time de guerreiros está pronto para a batalha em Indaiatuba. É claro que a gente fala, né, desde que a Série A2 começou, que a virada de chave para o Taubaté foi mesmo o jogo contra o São José. Pode ter sido uma coincidência danada, né? Poderia ter sido uma derrota por 3-0 para outro adversário também e ter mudado o campeonato do Taubaté, mas fato é que mudou. Foi o momento que engrenou. Na semana passada, quando a gente conversou com o goleiro Wagner, né, eterno de 79, fez uma baita defesa também de pênalti, assim
como o Douglas, repetiu o feito esse ano, ele disse que ele colocava essa boa fase do Taubaté principalmente nas mãos de Alberto Félix. Sim. Ele disse o seguinte: Alberto tem o time na mão, está cuidando muito bem das peças. E todos os poucos jogadores, né, que chegaram ao longo da competição foram essenciais, fundamentais para que o Taubaté conseguisse se encaixar em campo. Então, realmente, tem muito mérito do treinador. Até porque nessa última semifinal a gente já viu o Marinho e o Rafinha como titulares, já jogaram também Diego Jardel contra o São José no jogo de ida aqui no Martins Pereira. Então, realmente, as peças que vieram agregaram. Elas potencializaram ainda mais o esquema de Alberto Félix, que tem um padrão de jogo definido. A gente vai esperar um time mais ofensivo como visando o torcedor. Mas não sei se o Alberto ele vai realmente colocar em campo alguma coisa de irreal para ele. Assim, ele deve manter o padrão de jogo, mesmo sofrendo 2-0 no placar, mas precisa fazer no mínimo 2 para levar para pênalti e fazer o 3-0 para ir direto. Diga-se de passagem, Marinho também craque da bola. Desde que chegou no Taubaté, tá jogando o fino nessa Série A2. Agora a gente muda de clube. Se o Taubaté tá agora à espera do segundo confronto decisivo, para os lados do São José Esporte Clube, debandada geral pós-Série A2. Quem comenta mais sobre isso é ele, Antônio Carmo. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a este que é o mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. Aqui você acompanha tudo aquilo que acontece nas modalidades esportivas as mais variadas na nossa região. Claro, também o esporte do Brasil e do mundo destacado aqui. Meus amigos, deixa eu falar um pouco do São José Esporte Clube, a Águia do Vale. Encerrou a sua participação no Campeonato Paulista, vai fazer uma semana, né? Foi quarta-feira passada. Pois bem, então agora, todo mundo já sabe, a diretoria divulgou, jogadores sem contrato já dispensados, o técnico Paulo Roberto Santos tinha um contrato até o final do Campeonato Paulista, está liberado. Muito provavelmente, Paulo Roberto não voltará para a Copa Paulista, né? Porque é um técnico conceituado, conhecido, tem bom mercado, deverá receber uma proposta aí para dirigir um time no Campeonato Brasileiro, da Série C ou da Série D. Eu falei de Copa Paulista e entendo o seguinte: faz-se extremamente necessária a participação do São José na Copa Paulista. Não dá para ficar fora. É uma obrigação. Não dá para ter time, clube, com 3 meses de vida. Joguei de janeiro a março, acabo, volto em janeiro do ano que vem. E aqui em São Paulo, o que tem para o segundo semestre, para os times menores, Copa Paulista. Então o São José, penso eu, tem que jogar a Copa Paulista sim, montar um time interessante, não entrar por entrar, vamos jogar como já jogou uma vez aí com 10 jogos, 9 derrotas e um empate, emprestou o time para empresário, isso não é, logicamente, característica da SAF que comanda o time. Mas penso eu, montar um time já competitivo, a gente sabe que na Copa Paulista o investimento cai pela metade em relação ao Paulistão da Série A2, você tem que contratar alguns jogadores aí mais desconhecidos, e com relação ao técnico, gente, eu penso o seguinte: eu olho o Paulo Roberto Santos, grande treinador, conceituado, mas já vejo ele assim, no estilo Vanderlei Luxemburgo, que foi lá, teve top e tal, e hoje já está aí ficando, perdendo o seu espaço. O Luxemburgo faz tempo que não dirige um time, né? Então, o Paulo Roberto Santos tem toda a sua experiência, mas eu acho que o São José devia apostar num técnico mais novo agora, para a Copa Paulista, montar um time competitivo, pensando no título, para brigar lá em cima mesmo na Copa Paulista. E usar a Copa Paulista para ver os jogadores que podem ficar para o campeonato do ano que vem, para não precisar contratar 25 jogadores, 24 para a temporada do ano que vem. Vamos ver, a gente vai acompanhando e comentando e falando aqui com vocês, tá bom? Uma boa terça-feira para todo mundo, hein? Valeu, Carmo, até amanhã. Além do futebol, bora ver o resumão do esporte regional? Uma pausa na Série A2 para falarmos do esporte regional. Basquete, vôlei, futsal, futebol feminino e também o masculino. Enquanto algumas equipes seguem a todo vapor nas competições, outros clubes finalizam a preparação para a temporada que está por vir. O São José Basquetebol vem encarando altos e baixos no NBB. A equipe comandada por Regis Marrelli atualmente está na 10ª colocação na classificação. São 14 vitórias e 15 derrotas.
derrotas. Aproveitamento pouco abaixo dos 50%. Nos últimos 4 jogos foram 2 triunfos e 2 derrotas. Agora, o próximo desafio será diante do Basquete Cearense em casa no dia 31. Ainda no esporte da bola laranja, na Liga de Basquete Feminino, o São José vem fazendo bonito. Apesar da derrota na estreia frente ao Corinthians, as joseenses se recuperaram na competição e venceram as 2 partidas seguintes, contra o Sodier Mesquita e também contra o Campinas. Destaques por conta da colombiana Manu Rios e da pivô Ju Souza. E se o basquete feminino se recuperou, podemos dizer que o vôlei São José ressurgiu das cinzas, de virtual rebaixado até a zona de classificação para os playoffs. Em uma arrancada impressionante, o time comandado por Sérgio Negrão embalou 4 vitórias consecutivas na Superliga, superando Neurologia Ativa, Goiás, Blumenau e Praia Clube. Antes disso, o São José havia conquistado apenas 4 vitórias em toda a competição. Agora resta apenas mais uma rodada para o fim da primeira fase, e os joseenses dependem apenas de uma vitória frente ao Suzano em casa para confirmar uma vaga nos playoffs. Tudo bem que, se isso acontecer, o adversário será o Cruzeiro no mata-mata. Mas convenhamos, nem o mais otimista dos torcedores poderia imaginar esse cenário há poucas semanas atrás. E por falar em boa fase, o Atlético Joseense vem fazendo excelente campanha na Série A4. Se em 2024 o Tigre do Vale se salvou do rebaixamento na última rodada, na atual temporada a equipe comandada por Augusto Ambrogi se classificou ao mata-mata em 4º lugar e agora encara o Paulista na busca pelo acesso à Série A3. Uma divisão abaixo está o Mantiqueira, do presidente Dado Oliveira. A Laranja Mecânica vai disputar a 5ª divisão do estado, a famosa Bezinha. A estreia já está marcada para o dia 19 de abril, frente ao Mauá, fora de casa. Enquanto isso, tem mais times na região se aquecendo, fazendo aquela pré-temporada. No futsal, o São José segue firme na preparação para a Liga Nacional com treinos a todo vapor. Enquanto isso, o Taubaté participa da Taça São Paulo, de olho no Paulista. O São José Futsal Feminino segue no mesmo ritmo, pré-temporada puxada para chegar tinindo no calendário cheio desse ano, principalmente com o Paulista e, claro, a Liga Nacional. Fechando a conta, São José e Taubaté, no futebol feminino, estão na pré-temporada com novidades e também pensando na manutenção do elenco. Ou seja, esse ano de 2025 ainda reserva muita emoção no esporte regional. Destaque realmente para a arrancada inacreditável do vôlei. O trabalho que Sérgio Negrão está fazendo é digno de aplausos. Ele disse, eram 5 finais daqui para frente. 4 já foram vencidas, agora falta uma só em casa frente ao Suzano. Bora pro intervalo, já já tem mais os donos da bola. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui.
na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale, a primeira FM da região. Uma marca referência em rádio para muitas gerações. Conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço, o Talk Show vem com música, comportamento, conteúdo relevante e nossa inteligência artificial, a Sonara. É a Estéreo Vale saindo na frente. A primeira FM e única também. No bandvale.com. De volta com os donos da bola, já que a gente falou do resumão regional, tá na hora de falar do resumão do esporte nacional. Taças levantadas, finais, confusão e muitas outras coisas rolando no mundo do esporte nos últimos dias. Com os campeonatos estaduais chegando ao fim, já tem time gritando é campeão e outros muito perto do título. Além disso, a seleção brasileira ainda não empolgou. A começar pelos estaduais, o Corinthians abriu boa vantagem diante do Palmeiras ao vencer o primeiro jogo da final do Paulista na casa do rival por 1-0. O gol marcado por Yuri Alberto deixa o timão mais perto da 31ª taça estadual e o fim de uma seca de 5 anos sem títulos. A decisão acontece nesta quinta na Neoquímica Arena. Enquanto isso, em outros estaduais já conhecemos alguns campeões. No Rio de Janeiro, uma vez Flamengo, 39 vezes Flamengo. O rubro-negro chega ao 39º título ao superar o Fluminense na final e já chega ao 2º troféu na temporada, somando o estadual e a Supercopa. Já no Rio Grande do Sul, fim de uma fila de quase 10 anos. O Internacional bateu o Grêmio e foi campeão do Gauchão, algo que não acontecia desde 2016 e, claro, muita festa colorada. Em Minas Gerais, deu o Galo doido pela 6ª vez consecutiva, feito conquistado pela 2ª vez na história. O Atlético derrotou o América e chegou ao título de número 50 no Mineiro na história. O Bahia de Rogério Ceni e companhia derrotou o Vitória, o maior rival, e ficou ainda mais isolado na liderança de maiores campeões baianos, com 51 taças. O tricolor de aço, inclusive, se aproxima do ABC de Natal, na lista de maiores campeões estaduais do Brasil, com 57 títulos. No cearense, deu Ceará. O alvinegro conquistou a taça após vencer o Fortaleza por 1-0 na ida e o empate em 1-1 na volta, com direito ao ex-corintiano Pedro Raul marcando o gol do título. Mas o tempo fechou mesmo na final do Catarinense. O Avaí sagrou-se campeão após o empate em 1-1 diante da Chapecoense. O problema é que o gol do Leão surgiu de uma penalidade muito contestada pela Chape. Aí já viu, né? Com o apito final, muita confusão e briga generalizada. Cenas lamentáveis. Já a seleção brasileira venceu a Colômbia por 2-1 nas eliminatórias da Copa do Mundo e pulou para a 3ª colocação. Apesar da vitória, Dorival Júnior segue muito contestado no cargo e tem apenas a Argentina no Monumental de Núñez como adversário nesta terça-feira. Que jogo! E falando em seleções, na Europa, a Nations League está pegando fogo. Na volta das quartas de final, tempestade de gols. Simplesmente 21 em 4 jogos. Alemanha e Itália empataram em 3-3 e os alemães avançaram no placar agregado. Espanha e Holanda também ficaram no 3-3, com os espanhóis passando nos pênaltis. Também nas penalidades, a França avançou ao devolver o placar de 2-0 no tempo normal diante da Croácia. E Portugal, do robozão Cristiano Ronaldo, carimbou a vaga com um 5-2 frente à Dinamarca, conquistado apenas na prorrogação. Sendo assim, as semifinais serão disputadas em junho, com a Alemanha enfrentando Portugal e França diante da Espanha. Só jogão! Ficou feliz de relembrarmos campeões estaduais, Bernardo? Olha, pelo Atlético Mineiro, sim. Pelo Bahia. E só, né? Não existe carioca nesse programa. E aí hoje, inclusive assim, depois de tantas semanas daquele jogo marcado pelos erros de arbitragem,
Hoje aí sai a notícia. CBF admite erro em pênalti, dado a favor do Palmeiras. Vai mudar alguma coisa a essa altura do campeonato? Não vai mudar Manda áudio, Larissa. nada. Vai chorar? Manda áudio, é mais fácil. Entendi. Vai molhar a tela do telefone, manda um áudiozinho lá. Dito isso, vai Corinthians na final, hein? Bernardo Baitelli, Fala. hoje abemos Brasil e Argentina, Olha, um certo? dos maiores clássicos da história do mundo, isso aí. E aí, se um brasileiro torce para outra seleção, já é motivo da galera, né? Olha, não é sempre bem-vindo, assim, de cara. Mas imagina um brasileiro que torce para os hermanos. Aí é o combo do caos, né? Exatamente. Nós encontramos um taubatiano que viajou para Buenos Aires para acompanhar esse jogo tão importante das eliminatórias. O problema é que ele vai torcer para a Argentina. Em 1998, na final do Brasil e França, aquela derrota para a França 3-0 ali me decepcionou. De lá para cá comecei a torcer para a Argentina. Para mim, como se fosse uma seleção, como se fosse a do Brasil. Hoje me considero, assim, bem fanático pela seleção argentina. Sou brasileiro, gosto do meu país, entendeu? Mas gosto muito da seleção argentina. Duas loucuras já. Inclusive as duas contra o Brasil. Eu fui pro Rio de Janeiro lá, sem saber onde os caras estavam, sem saber... Não conheço o Rio de Janeiro, fui na loucura mesmo, fui para lá sozinho e consegui achar a delegação lá consegui o primeiro autógrafo no meu álbum, que tem um álbum ilusitado, né? O goleiro assinou lá. E agora a segunda é aqui. Saí do meu país para vir aqui especificamente torcer para uma seleção contra o meu país. A FIM deu uma inflamada no jogo aí. A FIM falou que o certo é dar porrada nos argentinos dentro e fora de campo, foi a declaração dele. A torcida está bem inflamada aqui, a expectativa é bem grande. Eu torço que, imagino que seria um jogo para 2-0 para a Argentina, que hoje, atualmente, a Argentina tem um time melhor que o Brasil. Muito grande. A falta deles vai ser bem grande. Porém, eu creio que o Scaloni, o técnico da Argentina, tem o time na mão. Então tem um time na mão e se provou isso contra o Uruguai no último jogo, ganhando de 1-0. Tem muita coisa, eu sou colombiano no Brasil. Hoje eu tenho mais camisas da Argentina que do Corinthians, tem muitas camisas. Eu pintei minha mala, né? A minha mala para vir para cá eu pintei. E em especial é o meu álbum, né? Meu álbum da Copa 2022 é um álbum todo ilusitado. Eu colecionei ele com todas as páginas, todas as seleções, só com a seleção argentina. Tem uma tatuagem na perna esquerda, na panturrilha esquerda do escudo da AFA. Meu amor para a Argentina vai até a minha morte. Eu tenho uma frase até que eu falo sempre. Agora sou argentina hasta la morte. Agora sou argentina até a morte. Estive no jogo contra o São José, né? Aquela festa da torcida taubatiana. Gostaria muito de subir sem o segundo jogo lá. Eu sei que está difícil, mas nada é impossível. Olha, eu me vendo por fora. Eu diria que eu sou um cara louco, cara. Sou um cara louco. Um cara sair de Taubaté, uma cidade que não fica tão perto assim de São Paulo, né? Fica um pouco, 120, 100 quilômetros, sei lá. Para ir para São Paulo, depois para vir para Buenos Aires, assistir Argentina e Brasil e torcer contra, só pode ser louco. Eu me vejo assim. O meu sonho é que Messi assine esse álbum. Já tem do Enzo, Paredes, já tenho a assinatura do Dibu, que é o goleiro. Eu quero que o Messi assine esse álbum para mim. Esse é o meu sonho. Eu acho que é um cara espetacular, dentro e fora do campo.
entendeu? Lógico, é um cara que é blindado, né? Conhecido no mundo inteiro, tudo, mas para mim é um cara sensacional. Muchachos, la hora te quiero adicionar, quero ganhar a la terceira, quero ser campeão mundial. Daí pra frente. Esta reação é a de muitos torcedores que estão em casa, acompanhando o nosso programa e se perguntando como é que nós achamos uma figura, um taubatiano. E detalhe, não é que ele tá indo na onda hoje, não, tá indo torcer pra Argentina num dia qualquer. Não, ele é torcedor mesmo, você viu? Tem uma tatuagem na perna, completou o álbum só com figurinhas da Argentina. Dito isso, vai Brasil, bom jogo para o nosso Brasil. Ainda bem que eu vou chamar o intervalo para poupar as minhas palavras, senão o meu réu primário seria gastado. Vamos intervalo logo, vai! O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale, a primeira FM da região. Uma marca referência em rádio para muitas gerações. Conectada com as novas tecnologias e principalmente com você. E vem com novos conteúdos este ano. O Expresso 1039 chega para te deixar bem informado logo no começo do dia com muita música. No almoço, o Talk Show vem com música, comportamento, conteúdo relevante e nossa inteligência artificial, a Sonara. É a Estéreo Vale saindo na frente. A primeira FM e única também. No bandvale.com, a notícia chega primeiro. Você acompanha em tempo. De volta com os donos da bola, agora sim as mensagens. O burrão empacou no caminho. Primavera, verão, outono. Adoro primavera. Essa foi boa, essa foi aquela cutucada boa. O Taubaté vai reverter o resultado de volta contra o Primavera. Contra o primeiro, acho que é Primavera. Ficou um pouco difícil para o Taubaté subir para a elite do futebol. Não pode bater um pênalti daquela forma com tanta displicência. Nosso telespectador está falando, então, do pênalti desperdiçado por Lucas Venuto. Mas o Venuto já tinha batido outros pênaltis durante o campeonato e converteu. Para mim, ele era o batedor principal da equipe. Taubaté precisa prestigiar os atletas da cidade. Muitos jogadores bons que não têm oportunidade. É uma crítica aí da... Bora pra última, pra gente fechar a conta aqui. Tem mais uma aí? Nem a águia, nem o burrão tem cacuete de decisão. Amarelam. O Tavares tá brabo da vida com as duas equipes
do Vale. Pra quem não torce pra nenhum dos dois, é realmente uma tristeza, né? Se a gente se despedir tão perto do acesso e não conseguirmos, mas também faz parte do show. Ainda assim, Taubaté segue vivíssimo pro jogo no fim de semana em Indaiatuba. Vamos chamar a Fernanda Belo agora? Bora! Fernanda Belo, ótimo jornal pra você. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.